Por não desejar que nós estivéssemos separados dele, Deus, ele se faz acessível a nós. O véu, como nós vamos ver daqui a algumas semanas, o véu já se rasgou. Aquele véu que antes nos separava, como nós podemos cantar a velha música, ele já não separa mais. Hoje há um caminho aberto para mim e para você por meio de Jesus Cristo. Deus é aquele que vem buscar, é aquele que vem salvar o perdido. Jesus é aquele que vem não para buscar, não para salvar os que são sãos, perdoem a aliteração aqui, mas para aqueles que estão doentes. Assim como eu e você estávamos, ou podemos ainda estar. E para meditarmos nessa palavra, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 1 a 7. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 1 a 7. Nessa passagem, o Senhor Jesus, ele está a caminho de Jerusalém, ele ainda está na Galileia, perto da região de Cafarnaum, mas ele está rumando em direção a Jerusalém, onde ele iria entregar a sua vida por nós. Esse é o contexto histórico desta passagem. E nesse contexto, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O Senhor Jesus certamente era uma personalidade muito cativante. Era alguém acessível. Era alguém que andava no meio do povo. E a ele, por saberem que seriam aceitos, por saberem que eles seriam aceitos na sua comunhão, na sua amizade, reuniam-se em torno dele todo tipo de pessoas. Ricos, pobres, humildes e nem tanto, gente de boa procedência e outros nem tanto, pecadores e gente que não se achava pecadora. Nesta passagem nós vemos aproximar-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Mas ao mesmo tempo reuniam-se ao redor de Jesus para o ouvir os escribas, ou seja, aqueles que eram os conhecedores da Escritura, aqueles que eram os estudiosos da Escritura do seu tempo. Ao mesmo tempo reuniam-se em torno de Jesus os fariseus, palavra que quer dizer puro na sua raiz. Gente que se julgava pura segundo a lei, pessoas que procuravam seguir a lei, os seus ditames e até mesmo a interpretação da lei rigorosamente. Havia um conflito aqui. Há um conflito nessa passagem. Porque os fariseus e os escribas consideravam a Jesus um rabi, um mestre, alguém que conhecia a lei. Ora, como é possível que esse rabi, esse mestre conhecendo a lei, ele possa se ajuntar a pessoas como esses publicanos e esses pecadores? Mas o que é um publicano, pastor? Um publicano era um cobrador de impostos, mas não era como um auditor fiscal, que como de hoje em dia, alguém que trabalha na Receita Federal. Ele era alguém do povo de Israel que estava a serviço de um império opressor. Ele era um traidor do seu povo, alguém que estava cobrando impostos da sua gente para entregá-los a uma nação estrangeira, a uma nação que os oprimia. Além disso, o publicano, via de regra, era alguém desonesto. Nós podemos ver isso a partir da história de Zaqueu. Se eu defraudei alguém, diz Zaqueu, mas é claro que ele defraudou alguém.
Ele roubava. Os publicanos, eles não cobravam só para o Império Romano, eles cobravam inclusive para si, para o seu próprio enriquecimento. E eles não faziam isso de uma maneira gentil. Eles não batiam na sua porta simplesmente dizendo: Arthur, você precisa pagar o que você deve. A maneira dos publicanos cobrarem os impostos era uma maneira violenta, era uma maneira opressiva. Dá para entender porque, afinal de contas, eles eram tão odiados no meio do povo de Israel. Tão odiados que um discípulo dos rabinos, um discípulo dos estudiosos da lei, dos mestres da lei, não poderia jamais conversar sequer com um publicano, quanto mais comer com eles. Para esses homens, para os escribas, para os fariseus, a maldade, o pecado de um publicano era algo contagioso. Era algo que se transmitia pelo ar. Então você não podia simplesmente comer com essas pessoas ou manter comunhão com elas. Dizia um antigo escrito rabínico que uma promessa feita a um publicano, ou seja, um voto, um acordo feito com um publicano, um contrato feito com um publicano, ele poderia ser quebrado a qualquer tempo. Você não deveria ser honesto com quem era desonesto com você. Era assim que esses homens viam as pessoas que se juntavam a Jesus. Mas não eram só publicanos. Com Jesus se ajuntavam prostitutas. Com Jesus se ajuntavam ladrões. Com Jesus se ajuntavam bebedores, gente de má reputação. Aquele tipo de pessoa que, se entrasse por essa porta, certamente você estranharia. É bem possível, trazendo para os nossos tempos, que hoje você encontraria Jesus no meio da Cracolândia, reunido no meio dos fumadores de crack, reunido com os travestis, reunido com as prostitutas do chamado vintão, ali da boca do lixo. Vocês conhecem bem essa realidade, né? É bem possível que, se Jesus andasse no nosso meio hoje, era com esse tipo de gente que ele iria lidar. Gente que nós, pessoas crentes de igreja, talvez olhássemos com desconfiança e disséssemos: mas por que esse homem anda com esse tipo de gente? E assim faziam os fariseus e os escribas do tempo de Jesus. Eles olhavam para Jesus, eles que já haviam acusado os discípulos de Jesus de colherem espigas nos sábados, eles que já haviam acusado os discípulos de Jesus de comerem sem lavar as mãos, e isso não era simplesmente uma questão de higiene, mas era uma questão religiosa. Esses homens agora, eles atacam o próprio Senhor Jesus, eles murmuram no meio da multidão, e começa aquele burburinho, sabe? Conhece essa história? Quando acontece alguma coisa de errado e começa aquele que a gente ouve? É isso que está acontecendo aqui. Eles começam a levantar uma contenda no meio da multidão contra Jesus, e eles dizem: esse sujeito, na verdade no original é isso que está escrito, esse daí, ele come com todo tipo de publicano, ele come com todo tipo de pecadores. Como é possível? Como é possível que um homem que se declara filho de Deus, um homem que se declara o Messias, ou pelo menos um rabi, possa se associar a esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa que nós não nos associaríamos, que você provavelmente não se associaria. Como é possível que esse homem ande no meio dessas pessoas? Então Jesus, ele vai contar uma série de 3 parábolas. Certamente a mais conhecida delas aqui é a parábola do filho pródigo, não é? Dessa série de 3 palavras. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida, que nós meditamos hoje, vai contar a parábola da dracma perdida e vai contar a parábola do filho pródigo. 3 parábolas, mas que elas têm sempre algo em comum nessas 3 histórias. Há sempre algo que se perdeu, há sempre uma busca constante e intensa por meio daquele que perdeu alguma coisa, e a alegria da recuperação do que estava perdido. Nessa parábola não é diferente. Vamos olhar para o texto. Eu convido você a manter hoje a sua Bíblia aberta. É muito importante você manter a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando aqui a nossa
explicação. Jesus então, ele propõe a esses homens uma parábola, uma história. Ele vai usar aqui uma história, uma ilustração de algo que era bem conhecido por esses homens. É isso que é uma parábola. Talvez Jesus tenha olhado para os montes ao redor de Cafarnaum, daquela região ali perto do mar da Galileia, e olhado os pastores que estavam em volta dos campos. Ele vai dizer o seguinte: olha, qualquer pastor faz isso. Qualquer um que cuide de um rebanho faz esse tipo de coisa que eu estou falando para vocês. E ele diz o seguinte: qual é de vocês o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Está aqui. É o homem que possuía 100 ovelhas e ele perdeu uma delas. Qualquer pastor, diz o Senhor Jesus, iria atrás dessa ovelha. Mas é bem possível que essa ovelha se desgarre, que ela fuja. Meus irmãos, isso vai mostrar a situação do homem sem Deus. Vai mostrar a situação de cada um de nós. Mesmo nós que talvez acusássemos Jesus de comer com publicanos e pecadores, isso também se dirige a nós. Nós éramos essa ovelha perdida. Eu e você éramos essa ovelha perdida. Ou talvez é possível que você ainda seja esta ovelha perdida, esta ovelha que se desgarrou. Talvez você seja alguém que estava no aprisco do Senhor, alguém que foi batizado numa igreja, fez a sua profissão de fé, mas porventura se desviou. É possível que essa situação se aplique ainda hoje a você. E o Senhor Jesus usa essa figura para mostrar que o homem distante de Deus, e Deus aqui é o pastor, ele está perdido. E é interessante você observar nos textos originais o significado desta palavra perdido. Perdido não é simplesmente aquela coisa que você guardou em algum lugar da casa e você não se lembra onde está. Já aconteceu isso com você? De você colocar alguma coisa na sua casa e você esquecer onde está? Comigo já aconteceu isso. E de maneira bem interessante. Um dia eu perdi a minha carteira dentro da minha casa. E quem conhece a minha casa, a minha primeira casa, o meu apartamento, lembra como ele era enorme, né? Eu tinha um apartamentaço de 49 metros quadrados. E eu perdi minha carteira no meio do meu apartamento. E eu procurei. Foi quando a minha digníssima esposa abre a geladeira. Eu devia estar muito legal naquele dia. Estava lá a carteira. Não é simplesmente isso perdido. É mais do que isso. Perdido aqui é a ideia de algo que foi perdido para sempre. Algo que está destruído. Algo que está em destruição, está em ruína. Meus amados irmãos, nós como ovelhas perdidas, nós estávamos mortos. Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É o que diz Efésios capítulo 2, verso 1. O homem sem Deus, ele está morto. Ele está perdido. Ele está destruído. O homem é aquela ovelha que está na beira do abismo. Ou talvez dentro dele. O homem sem Deus é aquela ovelha que está com os chifres presos e o lobo está prestes a devorar. Abra por favor a sua Bíblia no Salmo 119, verso 176. Salmo 119, verso 176. E o Salmo diz assim, o último verso do Salmo 119, por sinal: ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Amados, se Deus não nos procurasse, se Deus não nos buscasse, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Nós estaríamos definitivamente separados dele. Nós estaríamos prestes a caminhar rumo ao inferno.
Ah, amados, nós éramos essas ovelhas, ovelhas desgarradas, ovelhas do aprisco do Senhor, que se desviaram. Eu e você, mortos em nossos delitos e pecados. E é interessante quando na parábola mais climática dessas três, que é a do filho pródigo, o pai, ao falar com o irmão mais velho, que reclamava do tratamento que fora dado ao irmão mais novo, ele diz: porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Nós estávamos mortos, queridos. Nós não íamos acertar o caminho de casa nunca. A ovelha perdida não consegue voltar para o seu aprisco. Ela está perdida. Essa era a minha situação. Essa era a sua situação, até que o Senhor nos encontrou. Mas graças a Deus que, como nós falamos, essa parábola ela tem um segundo movimento. E o segundo movimento desta parábola é aquele que diz que o homem que perde as suas ovelhas, o pastor que perde as suas ovelhas, deixa no deserto as 99 que estão dentro do aprisco e vai em busca da que se perdeu, e aqui está o detalhe, até encontrá-la. Que coisa maravilhosa! Porque se nós sabemos agora que o pastor é o Senhor Jesus, e que as ovelhas somos nós, então aí eu já consigo enxergar a verdade desse trecho. O Senhor Jesus, Ele deixa aqueles que estão sãos, mas já a gente vai discutir isso. Ele deixa aqueles que estão salvos, aqueles que estão em seguranças ali do lado, e Ele parte para encontrar aquela que se perdeu. Se está salvo, está em segurança. Se está salvo, está guardado. Eu vou agora atrás da que se perdeu. Eu vou buscar aquela que está desgarrada. Eu vou buscar aquela que o lobo pode devorar. Eu vou buscar aquela que pode cair no abismo. Eu vou resgatar essa ovelha. Eu vou trazê-la de volta. E eu vou fazer isso até encontrá-la. Eu vou procurar até que eu a encontre. E isso mostra o esforço do Senhor por cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, pense bem no esforço que implica a missão do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando de um Deus que se esvazia, um Deus que assume forma de servo, um Deus que assume forma de servo não para ser colocado num trono de ouro, não no trono de Herodes, que governava sobre Israel. Nós estamos falando de um rei, de um Deus que se faz homem, para se colocar no trono de Roma, o maior império da sua época. Nós estamos falando de um Deus que se faz carne para ser colocado numa manjedoura. Nós estamos falando de um Deus que se faz carne para ficar rumando em Israel e nas cercanias de Israel, sem ter onde encostar a cabeça. Nós estamos falando de um Deus que se faz carne para depender da oferta de algumas mulheres piedosas para manter o seu ministério. Nós estamos falando de um Deus que se faz carne para morrer de uma maneira humilhante numa cruz, humilhante e dolorosa. Você consegue entender o esforço do Senhor? O que é que implica nessa passagem o Senhor nos buscar até nos encontrar? O Senhor procurou você, meu querido irmão, minha querida irmã, até encontrar você. E aí a gente fica todo alegre, né? Vem aqui na frente, fala: eu estou professando minha fé em Cristo, eu aceito Jesus. Eu sei, é uma maneira de falar, é difícil definir essas coisas, não é? Até na teologia é difícil definir isso. Mas não somos nós que aceitamos o Senhor. Se nós vamos vir aqui à frente é porque Ele foi nos buscar ali onde eu e você estávamos. Eu já tive a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha história quando eu preguei na parábola do filho pródigo. Mas o Senhor foi me buscar nos piores lugares que você pode imaginar. Ali o Senhor foi me buscar. Ali o Senhor foi me arrancar. Ali o Senhor foi me trazer de volta.
E é só Ele que podia fazer isso. Somente Ele. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo é que pode fazer isso por mim e por você. Esse esforço do pastor que busca a ovelha até encontrá-la. Mas há nessa história um terceiro movimento. O pastor, ao encontrar essa ovelha, ele põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Colocar a ovelha no ombro era a atitude comum do pastor quando ele carregava uma ovelha. Para facilitar o seu trabalho e para dar maior segurança para a ovelha, ele colocava a ovelha, você já deve ter visto a figura, as pernas da ovelha por sobre o ombro, colocava ela aqui no pescoço e amarrava os seus pezinhos e ela permanecia firme e ele podia carregá-la. Ou seja, o pastor, depois de nos encontrar, ele nos sustenta de uma maneira firme. Nós não caímos mais. Se ele nos encontra, nós não saímos mais da mão dele. Nós voltamos para o aprisco e estamos seguros ali. O Senhor cuida de nós. Diz o texto que ele se enche de júbilo, porque há grande alegria por um pecador que se arrepende. Há grande alegria pela ovelha encontrada. O coração do Senhor Deus se alegra por encontrar aquilo que estava perdido, por trazer à vida aquilo que estava morto, por restaurar aquilo que estava destruído. Eu quero convidar você, abra mais uma vez aí a sua Bíblia, agora em Ezequiel 33:11, por favor, Ezequiel 33:11, livro do profeta Ezequiel. Diz-lhes, profeta: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Queridos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no homem que se perde. Deus não tem prazer de permitir que ninguém vá para o inferno. Eu me lembro de um comercial, creio da ação comunitária, muito antigo, de cartão de Natal, com Antônio Fagundes. E ele fazia o papel de um demônio. Antônio Fagundes era novinho ainda na época. Ainda era magrinho, como eu. E eu me lembro, você comprou um cartão de Natal da ação comunitária? Aí ele dizia, não, então desce, lembram-se disso? Deus não é assim. Deus não tem esse prazer de dizer desce. Deus não tem prazer em que o homem se perca. O homem se perde pela dureza do seu próprio coração. O homem se perde pelo seu pecado. Deus não tem prazer nisso. O prazer de Deus está em que o homem, ele se arrependa, ele se converta do seu mau caminho e ele viva. Deus, querido, ele não tem prazer na sua perdição. O Senhor não tem prazer em que você esteja desviado dos caminhos dele. O Senhor não tem prazer em que a sua vida seja uma vida destruída. O Senhor não tem prazer que a tua vida seja uma vida de pecado. O Senhor não tem prazer que a sua vida seja uma vida longe dele. A alegria do Senhor está em que nós nos convertamos. Agora abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, só para nós marcarmos bem isso. João capítulo 6, verso 40. Evangelho de João capítulo 6, verso 40. Qual é a vontade de Deus? Se a vontade de Deus não é que o homem se perca, qual é a vontade de Deus? E o Evangelho de João vai nos dizer, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Senhor é que você creia em Jesus Cristo, é que você tenha um encontro com o Supremo Pastor,
é que você se arrependa dos seus maus caminhos e volte para Ele. E eu não estou falando isso para você ainda que não fez a sua profissão de fé, não fez o seu batismo, você que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, aí onde você está, na sua casa. Não, eu estou falando inclusive para você que já teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, mas se desviou. Volte para Jesus Cristo, volte para o primeiro amor, volte para o Senhor Jesus, volte os seus olhos para Ele. O Senhor Jesus está procurando você. Ele não tem prazer na tua destruição. Volte-se para Ele, arrependa-se do seu mau caminho, meu irmão. Por que você haveria de ser destruído, afinal de contas? E essa alegria não é uma alegria que Deus, Ele tem apenas consigo mesmo. Diz o nosso texto, que Ele chama o pastor que perdeu a ovelha e a encontrou, que Ele reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque eu já achei a ovelha perdida. Quem são esses amigos e vizinhos? Ora, nós sabemos que há alegria no céu, há festa no céu por um pecador que se arrepende. Sabemos que os anjos de Deus se alegram quando um pecador se volta para Jesus Cristo. Mas o Senhor também compartilha essa alegria conosco. Eu tive uma grande alegria semana passada, e quero glorificar a Deus como tenho glorificado ao longo de toda essa semana com todo mundo que eu encontro. Já estou ficando até chato de falar isso. Mas temos um bom número de inscritos aqui para a classe de profissão de fé e batismo. Glória a Deus por isso. Se Deus quiser, em abril nós vamos ter pelo menos 10 pessoas sendo recebidas na igreja. Isso não é motivo de alegria? Para mim é, e muita. Não porque a igreja está ficando maior, nada disso. Mas isso enche o coração de alegria por saber que nós somos participantes daquilo que Deus está fazendo. Ele está buscando essas pessoas, Ele está trazendo essas pessoas para o seu rebanho, Ele as está somando ao grupo dos salvos. Isso enche o nosso coração de alegria, de contentamento, e é justamente essa alegria que o Senhor compartilha conosco pela ovelha perdida. E Ele conclui dizendo: digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Quer dizer então que o Senhor não se importa com aquelas 99 ovelhas? Nada disso. É que na verdade, o Senhor prefere que eu e você saibamos que nós não somos justos e nos arrependamos e dependamos dele para a nossa salvação, do que nós nos considerarmos justos aos nossos próprios olhos, como faziam os fariseus e publicanos. Nós nos consideramos os bons, os sãos, e achemos que nós não precisamos dele. O Senhor tem muito mais alegria em alguém que olha para ele e diz: Senhor, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim, do que alguém que diz: olha, está vendo esses 10 mandamentos, eu cumpro todos à risca. Quando você você tem essa ideia: olha, Senhor, eu tirei nota 10 nesse exame que os 10 mandamentos apresentam, querido, Deus não tem alegria nisso. A alegria está em que pessoas pecadoras como eu e você nos achegamos a Ele e em humildade reconheçamos que nós dependemos dEle para a nossa salvação. Bem, como é que a gente aplica isso na prática? Meus amados irmãos e irmãs aqui desta igreja, os pecadores, eles vão se tornar muito mais receptivos à mensagem do Evangelho na medida em que eu e você nos aproximarmos mais deles em espírito de amor e aceitação. Deixa eu trocar isso em miúdo. Às vezes a gente fala do Evangelho, mas nós falamos do Evangelho à distância. Eu costumo dizer nos treinamentos do Haggai que eu ofereço por aí, que isso aqui é uma tremenda de uma ameaça. Sabe por quê? Enquanto eu falo aqui, eu sou impenetrável. Eu falo e você me escuta. Mas eu estou falando com você à distância. Eu estou falando a você aqui numa autoridade que a Escritura me dá, mas é à distância. Agora, quando eu me aproximo de você, eu conheço os seus problemas, eu conheço as suas dores,
Mais do que isso, eu me mostro realmente interessado em quem você é. As portas do seu coração vão se abrir com muito mais facilidade. Sabe por que é que pecadores e publicanos ouviam o Senhor Jesus e não os escribas e fariseus? Porque Jesus se dispunha a ouvi-los. Porque Jesus, ele não comungava dos pecados dele, ele não tinha comunhão com os pecados dele. Jesus não era um beberrão. Jesus, ele não se relacionava com prostitutas. Jesus, ele não assinava embaixo na desonestidade dos publicanos. Mas ele era o sal que fora do saleiro acrescenta sabor à terra. Ele era o fermento no meio da massa, aquele que estava em contato com essas pessoas, mas ainda assim era fermento. E nós às vezes ficamos do alto da nossa santidade, achando que nós podemos ser a palmatória do mundo e dizer para o mundo como é que as coisas podem funcionar à distância. Mas quanto nós estamos dispostos a nos encarnar, a nos fazermos carne, assim como o Senhor Jesus fez, e entrar na vida das pessoas, realmente nos interessando por elas, não somente para ganhá-las para Cristo, esse é o nosso objetivo maior, não há dúvida, mas para fazer parte da vida delas, para amá-las como elas precisam ser amadas. Evangelização não é algo que se faz na distância ou na altura. Nós também temos de reconhecer quão dependentes nós somos da graça salvadora e da iniciativa de Deus. Como nós dissemos, o caminho da ovelha é um caminho de morte. O caminho da ovelha perdida é um caminho de morte. É apenas Deus que pode nos resgatar. É apenas a graça de Deus que pode nos alcançar. Louvado seja Deus pela iniciativa bendita de alcançar você com o Evangelho da graça. Quantas vezes por dia você agradece por Deus ter alcançado você com esse Evangelho? Quantas vezes? Falar Jesus eu te amo, ótimo. Falar Jesus obrigado pela salvação, ótimo. Mas quantas vezes você agradece Jesus? Muito obrigado porque o Senhor veio atrás de mim, enquanto eu não queria saber do Senhor. O nosso caminho é um caminho de fé. Nosso caminho não é um caminho de obras. Não sou eu e você que traçamos o nosso caminho até o céu. Não somos nós que colocamos uma escada. Você se lembra da história da Torre de Babel? Aqueles homens pecadores tentaram construir uma torre para alcançar o céu. Eles tentaram fazer o seu próprio caminho. E Deus, ele abateu a sua soberba, mostrando que esses homens precisam do Senhor para a sua salvação. Quantas vezes você já reconheceu o quão dependente você é do Senhor? Ou você ainda está tentando fazer o teu caminho para o céu? Terceiro, cada um de nós possui um imenso valor para o Senhor. O Senhor não se alegra em que o pecador morra nos seus pecados. O desejo do Senhor é porque nós nos arrependamos e nos voltamos para Ele em fé. Para mim, uma das imagens mais lindas dessa parábola é quando o filho pródigo, não dessa parábola, mas das parábolas, dessas 3 parábolas do capítulo 15, é quando o filho pródigo, ele vem andando pelo caminho, todo sujo, todo maltrapilho, cheirando o chiqueiro, com fome, um maltrapilho da pior espécie. E ele vem no caminho fazendo as contas das coisas que ele vai falar para o pai. Ele vem ensaiando um discurso. Ele vem falando: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, perdoa, me trata como um servo. Não, isso aqui não está muito bom, deixa eu melhorar isso aqui. E ele vem pensando como ele vai falar com o pai. E aí conta a parábola que o pai, ele está na beira do caminho, olhando o filho à distância. Ele está procurando o filho, ele está esperando o filho à distância. Ele sabia que o filho ia voltar. E ele está olhando o filho vindo. E quando ele vê o filho vindo, ele vai em direção ao filho. Ele vai correndo em direção ao filho, algo que seria desonroso para um velho. E o homem vai em direção ao filho, o velho que simboliza Deus.
E aí o filho quer começar um discurso bobo, tonto para o pai, e o pai não ouve nada do que o filho diz. Presta atenção nisso quando você lê essa parábola do filho pródigo. O pai não quer saber nada do discurso do filho. Ele abraça o filho e ele diz: olha, tragam roupa para o meu filho, tragam um anel, traz sandália, dá um banho nesse homem, corta o cabelo dele, faz a barba, deixa ele bonitão, entendeu? Põe um ternão aí bonito, um Armani nele, né? Um anelzão ali de 24 quilates, né? Sapato Salvatore Ferragamo, bom, cromo alemão, coloca lá nele. Vamos agora matar um boizão cevado, aquele boi gordo, fazer um churrascão aqui, fazer uma festa. Sabe por quê, querido? Sabe o que isso mostra? O quanto Deus nos ama. O quanto Deus ama você. Qual é o valor que você tem para Deus? Qual é o valor que você tem para Deus? E às vezes a gente se acha tão miserável. A nossa autoestima, a gente tem a ousadia de ter uma autoestima lá embaixo. Não que a gente não mereça, o pecado faz a gente realmente estar morto. A nossa autoestima tinha que estar lá embaixo mesmo, mas sabe qual é a verdade? Deus ama você. Você não merecia nada disso, seu infeliz. Eu olho para mim mesmo e digo isso no espelho. Não estou falando para você, estou falando para mim isso. Você não merecia nada disso, seu desgraçado. Deus deve me amar demais por eu ser quem eu sou, por eu fazer as coisas que eu faço, e ainda assim Ele me chamar de filho. Que amor é esse que eu não consigo entender, e não vou entender jamais, e você também não vai. Esse amor a gente não entende, a gente vive, a gente desfruta dele a cada dia. Mas você precisa saber disso, que Deus te ama, Deus te ama. Se você se voltar para o Pai, pode ter certeza, Ele vai te aceitar. Não existe pecado, não existe sujeira grande demais para Deus. Talvez o teu pecado seja uma sequência, a tua vida tenha sido até agora uma sequência desgraçada de eventos. Você tenha feito 1 milhão de pecados ou muitos mais, os piores que você pode imaginar. Olhe para a história dos personagens da Bíblia, dos grandes heróis. Eram gente como eu e como você, gente ruim, não eram santinhos não. Eram santos pela misericórdia de Deus que os separava, mas eles não eram santos. Eram homens de sangue, violentos, desonestos, mas Deus os amou. Sempre é tempo de voltar para casa. Eu compartilhava isso no velório da minha avó na última sexta-feira. Alguns vêm para Cristo na infância, outros vêm aos 86, 87 anos, mas nunca é tarde para se conhecer o amor de Deus. Abandone a sua justiça própria. Não há um justo, não há um justo sequer. Os fariseus e os escribas, eles tentavam tirar a sua justiça com base em uma lei que é impossível de se cumprir em sua totalidade. Sabe aquela história de você olhar para os 10 mandamentos e dizer: eu passei nesse teste de Deus? Ah, seu infeliz. Olha direito. Vê mais a fundo. Você nunca matou ninguém, tem certeza? Olha lá o Sermão do Monte. Você nunca adulterou? Olha o Sermão do Monte. Veja lá. E diz a palavra de Deus que se você deixou de cumprir um dos mandamentos, você quebrou todos. Todos. Não existe isso de justiça própria, não existe isso de merecimento. Você nunca vai ser digno da graça, você nunca vai ser digno daquilo que Jesus fez por você, jamais. Tudo se baseia em fé, tudo se baseia em graça, tudo se baseia no amor dele por você. A sua moralidade, a sua religião, a sua caridade não é capaz de levar você de volta aos braços do pastor. Não é a ovelha que busca o seu possuidor, mas é o possuidor, o pastor que procura a ovelha.
e que vai procurar incansavelmente aquela que se perdeu. Por fim, querida igreja, o Senhor Jesus, como bom pastor que é, Ele nos faz participantes dessa sua alegria. Nós não falamos isso hoje? Sabe o que isso quer dizer? Essa tarefa de levar a missão adiante, essa tarefa de encontrar a ovelha perdida, essa tarefa de buscar aquilo que se perdeu, não pertence só ao pastor, pertence a mim e a você. Infelizmente, muitos de nós vão passar pela vida fora sem nunca ter experimentado a alegria de ver, de trazer alguém para Cristo. Infelizmente, muitos de nós não vão passar pela vida sem a experiência de ter compartilhado o Evangelho com uma pessoa sequer. Muitos de nós não vamos ter essa alegria de encontrar a ovelha perdida do Senhor e dizer: Senhor, está aqui, encontrei mais uma. Está aqui, Senhor, encontrei mais uma ovelha, mais um filho perdido, mais um pródigo, mais uma dracma perdida. Muitos de nós jamais vamos ter essa alegria. Ah, meu irmão, se esse é o seu caso, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. Eu imagino, no dia da profissão de fé, 27 de abril, nós vamos ter profissão de fé aqui. A alegria daqueles que convidaram essas pessoas que nós vamos receber pela primeira vez para vir até a igreja. Já imaginou a alegria? Eu já tive esse prazer, graças a Deus, algumas vezes, de ver alguém aqui na frente, que eu pude testemunhar do Evangelho, que eu pude participar de alguma forma desse processo de Deus. Eu não estou falando isso para minha vanglória não, viu, querido? Eu estou só compartilhando da minha alegria com você, para que você também seja estimulado a ter essa alegria na tua vida. Participe dessa alegria. Alegre-se na ovelha que estava perdida e que foi recuperada. Ah, meus queridos, o Senhor nos ama, e Ele nos ama tanto, que Ele se tornou acessível a nós, mesmo quando nós não merecíamos, mesmo quando nós éramos tão infelizes, mesmo quando a nossa dureza de coração ainda insiste em nos afastar dEle. Deus continua a buscar a ovelha que se perdeu. Louvado seja o nome dEle. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa parábola. Obrigado, Senhor, porque o Senhor compartilha conosco, ó Deus, do teu coração nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, do teu amor pelo perdido. O Senhor se alegra, ó Deus, em ver arrependimento e fé. O Senhor se alegra, ó Pai, quando as ovelhas perdidas voltam para o aprisco. E é isso, Pai, como igreja nós queremos ver. Queremos ver, ó Deus, ovelhas voltando para o teu rebanho. Gente que estava afastada, gente que estava longe, e agora, Senhor, novamente está na alegria de estar, ó Deus, no teu aprisco. Senhor, dá-nos essa alegria, dá-nos esse prazer, ó Deus. E se há aqui hoje, ou talvez, ó Deus, em casa, assistindo o vídeo desta mensagem, se porventura há alguém, Senhor, que está distante, que está afastado, que está morto em seus delitos e pecados, que o Senhor traga de volta. Senhor, que esta seja uma noite de alegria no céu, que essa seja uma noite de alegria na terra, que nós possamos compartilhar dessa bendita alegria de encontrar a ovelha perdida. O Senhor é o nosso bom pastor, ó Deus, e pedimos a tua direção a cada dia. Prepara-nos desde já o coração para a tua ceia, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.